Olá, eu me chamo Cristiane e eu vou fazer aqui no canal vídeos sobre reflexões da vida, né? Da minha vida, alguns temas, pegar alguns temas assim aleatórios para ficar conversando. Eu gosto de assistir vídeo assim. Você gosta também? Se você gosta, vamos cá. E hoje, as reflexões que eu vou fazer é sobre a minha vida mesmo, né? Sobre por que eu comecei a trabalhar cedo, com 12 anos. E qual que foi a necessidade, qual que era o meu objetivo principal. Já vou avisando que nesse vídeo vai ter criança gritando, criança chorando, barulho de carro, porque é vida real. E se eu não gravar assim, eu não vou gravar, porque eu não tenho um cenário perfeito. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a ficar, né? E é isso. Então, vamos lá. Quando eu tinha 12 anos, eu precisei ir trabalhar de babá, né? Cuidar de crianças, para poder estudar. O meu principal objetivo era estudar. Eu sempre quis estudar. A primeira vez que eu fui numa escola foi quando eu tinha 8 anos. 8 anos de idade. Hoje, se fosse hoje, né? Hoje as crianças, né, ganharam muito direitos, graças a Deus. Com 4 anos é obrigatório. Pai querendo, mãe querendo, é obrigatório. 4 anos hoje. Naquela época, né, eu já tinha, né, 8 anos, né? Mas, enfim, eram outros tempos. Aí, foi a primeira vez que eu fui na escola. Foi nesse período, né, eu já tinha 8 anos de idade. E daí eu fui. E eu, de cara, eu já gostei, né? Eu sempre gostei de estudar, sabe? De ir pra escola, de conhecer os coleguinhas, né? E tudo isso, né? Sabe o que aconteceu? Tava fluindo, tava indo. Quando chegou, aí eu consegui concluir até a segunda série na época. E quando chegou na terceira série, gente, a minha terceira série foi difícil. Eu fiquei uns 3, 4 anos para concluir a terceira série. Pois é. Qual o motivo? Era porque eu não queria, era porque eu reprovava? E a resposta é não, não é porque eu não queria, não é porque eu não reprovava. Só que como eu era uma criança, eu dependia de outras pessoas. E eu venho de uma família muito simples, muito humilde, sabe? Antes da minha geração, né, eu acho que, eu não sei se tinha alguém que era alfabetizado, totalmente alfabetizado e que tinha algum tipo de graduação. Eu não lembro se tem alguém na minha família antes da minha geração. Hoje já tem. Hoje já tem, né? Tem várias pessoas, né, que são formadas, graças a Deus, né, que concluíram o ensino médio. Mas, né, não é esse caminho que eu quero ir, é pra outro, né? Senão eu vou me desviar aqui. Aí, né, a terceira série foi com muita luta, com muita garra. Tanto é que toda vez quando eu olho ali no meu boletim, eu tenho ele ali, né, meu histórico escolar, que eu vejo a terceira série, quando eu vejo lá as notas e tudo, me faz lembrar de volta de tudo que eu passei para concluir aquela terceira série. Gente, eu começava o ano, ia bem, e quando chegava ali, final do ano, essa época aqui, outubro, novembro, a minha mãe simplesmente decidia mudar de cidade, sei lá, de estado, de algum lugar. E o que acontecia? Eu tinha que sair da escola. E assim, como naquele tempo não tinha essa tecnologia que tem hoje,
Eu simplesmente perdia. Eu simplesmente perdia aquele ano. E isso aconteceu por muito, acho que por uns 2 ou 3 anos. No ano que eu consegui concluir a terceira série, foi porque eu fui morar, né, numa casa de família para cuidar de uma criança, né, e cuidar da casa também. Nessa época eu tinha por volta de 12 anos. De 12 anos. E eu fui morar nessa casa, dessa família, somente para ter onde morar e ter a comida e estudar. Era o único objetivo era isso. Era só eu ir à escola. E antes de eu ir para casa da família, eu fui enganada por outra família, né, que me prometeu, né, que se eu fosse para casa deles para cuidar da criança também, eles iam me levar para a escola, mas eles não me levaram. E eu fiquei muito triste naquela época, né? Cheguei, nossa, assim, foi muito triste, eu me lembro como se fosse hoje dessa situação, mas passou. E aí, eu consegui terminar essa terceira série, com muita garra, com muita coragem, consegui. E o que aconteceu? Eu tava morando na casa de uma família onde a minha mãe morava na fazenda deles. E a minha mãe se desentendeu com esse povo. E ela foi morar em outra fazenda que era mais longe e tudo. E ela, o que aconteceu? Ela me levou, ela me tirou, né? Me tirou da cidade, me levou mesmo para o interior. E dessa vez eu fiquei 2 anos fora da escola. 2 anos fora da escola. E aquilo, eu lembrava da escola todos os dias. Todo santo dia eu me lembrava, né? Mas eu morava muito longe da escola e eu era uma criança. Aí nessa época eu já tinha por volta de 13 anos. Eu era adolescente, né? E aí a gente morou 2 anos, né, nesse lugar. E aí foi quando a minha mãe se mudou mais uma vez para um povoadinho. E nesse povoadinho tinha o quê? Uma escola. Ela tinha uma escola. Ai, gente, quando me falaram que ela tinha uma escola, e eu fiquei, nossa, eu fiquei muito feliz. E logo, né, começou o ano seguinte, eu já fui matriculada, né, e tudo, só que tinha um porém. Nessa época eu já estava com 14 anos. 14 anos, na 4ª série. Então, assim, eu já era ali uma mocinha, né, já era uma adolescente, né, e o que aconteceu? Eram tudo criancinhas, né, que tava lá. Eu me sentia envergonhada, sabe, de estar junto com... Sim, eram criancinhas. E ainda para completar, dessa mesma sala, como era um povoadinho e não formavam turmas, então era a 1ª, 2ª, a 3ª e a 4ª série junto. E a professora, eu me lembro dessa professora, ela me colocava como professora também. Porque, como eu tinha repetido a 3ª série várias vezes, eu tinha um certo conhecimento ali de alguns conteúdos, né, para aquela ocasião ali. Então, assim, eu terminava minha tarefa rápido e ela me colocava para me ajudar, né, a outra série, né, os mais pequenininhos, né. E foi assim. Só que nessa escola só até a 4ª série, eu estava no último ano ali. E daí, no próximo ano, eu teria que ir para outra cidade, para a cidade, no caso, né? Que daí o carro levava os alunos à noite e tudo mais. E daí eles estudavam e voltavam meia-noite, assim, era bem sofrido, não era fácil não, né? Mas eu queria, assim mesmo eu queria. Só que a minha mãe, que ele criou, né, assim, sempre assim, com pouco entendimento, né, com pouco entendimento das coisas, vamos falar assim. Um dia eu escutei ela falando para uma vizinha que eu não ia. Que eu não ia estudar na cidade, que eu ia estudar só até a 4ª série, que só até a 4ª série estava bom, né? Não precisava mais, né? Eu já sabia ler, eu já sabia escrever meu nome e já estava bom, né? Simples assim. E aí... Ai, desculpa.
Tô com a tosse. E aí... mais uma vez, eu me vi, né, que eu ia ter que ficar longe. Então, vai lá estudar, vai lá. Oi, beijo. E aí, mais uma vez, né, eu ia ter que ficar longe da escola. E aí aquilo já comecei bolar uns planos. Bolar uns planos, eu falei, eu não posso, né, ficar longe. E essa minha professora, ela me encorajava muito, ela falava que eu era inteligente, ela, assim, foi uma pessoa, assim, fundamental na minha vida, aquela professora. O nome dela é Carmen. E ela contribuiu, né, ela fez a parte dela, de de não fazer eu desistir. Por mais, né, que a circunstância ali era que eu desistisse. E o que é que eu fiz? Tinha uma vizinha do lado que eu cuidava da bebê dela, na época, né? E a mãe dela morava sozinha na cidade. E aí, ela perguntou pra mim, falou assim, Cris, a minha mãe, ela já tá velhinha, e ela precisa de alguém pra ficar na casa com ela, né? E daí ela falou assim, você quer ir? E daí eu falei assim, querer eu quero, só que a minha mãe não vai deixar. Dá licença. E aí, ela pediu pra mim, né, se eu queria ir pra casa da mãe dela. E daí eu falei assim, querer eu quero, né, só que eu não vou, acho que eu não vou conseguir não, minha mãe não vai deixar. E daí ela, né, conseguiu, né, ela era amiga da minha mãe, e daí ela foi conversando com ela e tudo, né, ali, com jeitinho. E daí aí a minha mãe deixou. E daí eu fui morar com essa senhora, uma pessoa que foi uma bênção de Deus na minha vida. Eu acredito que foi Deus que colocou essa pessoa na minha vida. É uma senhorinha, né? Ela já é falecida, mas é uma pessoa assim que, nossa, eu me lembro dela como se ela fosse viva. E, e daí eu fui morar com ela. Com ela eu morei por uns de 3 a 4 anos, né? Mamãe. Aí eu tava lá morando com essa senhorinha. E daí qual que era o meu objetivo principal? Estudar. Aí nessa casa era só eu e ela, né? Assim, ela falava que eu não era empregada dela, né? E assim, eu não me sentia empregada nessa casa mesmo. Ela me dava um valor, né, todo mês, um valor de R$ 100 na época. Mas esse dinheiro era pra mim, né? Pra me comprar alguma roupa, algum produto pro cabelo, alguma coisa desse tipo, né? A alimentação, essas coisas, ela era por conta dela, né? E daí eu cuidava da casa, né? Limpava a casa, né? E fazia companhia pra ela. Era a minha tarefa, né? Era fazer companhia pra ela. Mas foi um momento, assim, foi um período muito bom da minha vida. E aí, eu comecei a estudar, que era o meu objetivo principal, né? Terminei a 4ª série e passei para o ensino fundamental 2. Gente, eu tava muito feliz, né? E daí, quando eu fui para o ensino fundamental 2, eu fui pela educação de jovens e adultos, né? Para me poder acelerar, porque eu tava muito atrasada e eu tinha uma certa vergonha, porque assim, eu não estava na faixa etária ali da galera, sabe? E assim, eu tinha uma certa vergonha. E daí eu fui para educação de jovens e adultos. E daí, assim, foi uma experiência muito boa, porque lá tinha jovens como eu, né? Que nessa época eu já tinha por volta de 15 a 16 anos, né? E também tinha pessoas mais maduras, né? Tinha pessoas já idosas, com família e tudo mais. Eu era, tipo, uma das meninas da, da turma, né? Eu era uma das mais novinhas da turma mesmo, né? E daí eu consegui, né, terminar o ensino fundamental 2, né? Fiz a quinta e a sexta, né? Que série, né? Hoje em dia é ano, né? Que fala. Mudou, né, a nomenclatura. E, e, e a sétima e a oitava.
E aí eu cheguei no ensino médio e o meu objetivo principal era o ensino médio. Nessa época eu não pensava em faculdade, nessas coisas, porque assim, era algo muito, muito distante. Então assim, eu focava no ensino médio, né? Eu para mim que se eu tivesse ali o ensino médio, eu ia, né, eu já ia ter um pouquinho mais. Nesse tempo também, né, nesse tempo também, aconteceu que eu saí da casa dessa senhorinha, porque ela precisava ir para São Paulo, e daí as voltas da vida, né, gente? A vida é assim, né? E aí também eu fiquei muito triste, eu já comecei, foi mais uma preocupação, né? Daí eu já comecei a pensar o que eu ia fazer. E daí eu fui para casa de outra senhora. Só que a casa dessa outra senhora foi um pouquinho diferente dessa, né? Eu não vou entrar aqui nesse assunto, porque né, foi um momento também assim bem difícil, né, para mim, né, nesse outro ambiente. Mas né, eu não quero, né, focar nisso, eu quero focar somente nas coisas boas. E aí, mais uma vez, né, eu me vi com desafios, né, para me terminar, né, esse ensino médio, né, chegar a concluir o ensino médio. E aí, eu consegui. Eu consegui fazer o primeiro ano, porque o primeiro ano eu queria fazer ele certinho, primeiro, segundo e terceiro ano. Eu fiz certinho? Não fiz, porque a vida mais uma vez me deu a rasteira e eu precisei calcular a rota, né? E aí eu terminei, né, o primeiro ano. Eu fiquei muito feliz, né? Quando eu olho o meu histórico escolar, eu fico muito feliz, porque eu lembro de toda essa trajetória. E aí eu comecei o segundo ano ainda lá na minha região. E eu comecei. E aí eu já tinha conhecido meu marido. E o meu marido veio aqui para a região do Mato Grosso. Aí já era o ano de 2012. Ele veio aqui para a região do Mato Grosso. E aí eu tinha acabado de completar 19 anos. Eu acho que eu tinha 19 anos. Ou era 18? Não, acho que era 19 anos. Acho que era 19 anos. E aí ele veio. E daí depois ele falou se eu queria vir, né? E daí eu falei, vou, né? E daí eu vim pra cá, né? Foi uma assim, das melhores decisões que eu tomei na minha vida, né? Foi ter, né, saído, né, da minha região de origem, ter vindo pra cá. E aí, mais uma vez, eu tive que adiar o sonho de terminar o ensino médio, porque o ano era 2012, o ano de 2012 eu também fiquei fora da escola, né? Porque eu cheguei aqui na região do Mato Grosso no mês de maio, e daí eu ainda procurei uma escola, só que daí a moça falou que conforme os bimestres e tudo, eu não ia conseguir concluir, né? Porque eu também não tinha. Esqueci de trazer o histórico de lá. Eu tinha pegado todos os documentos, mas o histórico do ano atual eu não tinha solicitado. E daí eu vim, daí eu acabei perdendo mais uma vez o ano de 2012 em relação aos estudos. E daí também eu falei assim, ano que vem eu vou. E o que aconteceu? Aqui na região do Mato Grosso tinha o segundo ano e o terceiro ano junto, né? Mais uma vez para educação de jovens e adultos. E quando chegou o ano de 2013, eu fui fazer a fiz, né, a educação de jovens e adultos. Esse ano foi um ano bem difícil, né, para me concluir, porque eu já era uma jovem senhora de 20 anos, né, e com todas as responsabilidades, e eu já trabalhava, né, quando eu cheguei aqui logo eu já arrumei emprego em uma loja, e daí nessa loja a gente trabalhava muito nessa época, era uma época assim que tava, assim, em alta, sabe? Assim, era muita gente nas lojas, sabe? E eu cheguei aqui, eu fiquei encantada, porque na minha região não tinha nada disso. E eu comecei a trabalhar nessa loja. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Meu primeiro emprego com um salário mínimo.
né? E eu ganhei o salário mínimo nessa loja. Na primeira vez que eu ganhei um salário mínimo, que era R$ 624. Gente do céu, que tanto dinheiro era aquilo que eu nunca tinha visto. E, e daí, mais uma vez, né, eu tive que abrir mão, mas em 2013 eu consegui, né, concluir, né, com muita luta, né, com muita garra. Eu saía da loja e ia direto para a escola. Também encontrei dificuldades, né, porque nessa época eu até pedi, né, para a dona da loja, né, para mim sair um pouco mais cedo, e a gerente não aceitou. Ela falou que eu ia ter que escolher entre o emprego e estudar. E eu provei para ela, eu escolhi os dois, né? Eu fiquei no meu emprego e estudar, né? Eu levava a roupa da escola e ia, né? E eu lembro que as colegas da época, né, assim, elas ficavam dando risada de mim, porque eu ia para a escola sem tomar banho, que eu saía da loja direto para a escola, né? Eu jantava na escola, porque graças a Deus tinha a merenda lá, né? E daí tinha o lanche, eu jantava lá, porque eu não ia em casa, porque não dava tempo. Eu tinha que escolher. Nessa época eu também não tinha filhos, né? Era uma época bem mais tranquila em relação à casa, né? E daí eu ia, né, de bicicleta, né? Pegava a bicicletinha e ia todo dia, não faltava um dia, né? E concluí, né? E daí em 2013 também teve a formatura, né? Eu fiz questão de fazer, né? A festa foi uma coisa bem simples, mas eu fiz, eu tenho essa lembrança. E essa é a história, a minha história é porque, né, eu decidi trabalhar cedo, né? E qual que era o meu objetivo, que era terminar o ensino médio, e eu consegui terminar o ensino médio. E depois do ensino médio, vocês querem saber o que aconteceu depois do ensino médio? Se você quiser saber o que aconteceu depois do ensino médio, deixa aí nos comentários que eu gravo, porque aconteceu mais coisa, né, depois do ensino médio. Mas eu sou muito feliz com essa trajetória minha de poder, de ter concluído, sabe, o ensino médio, porque era algo assim tão, mas tão distante que aconteceu. Então, assim, a mensagem desse vídeo, né, que agora eu decidi gravar, acredite nos seus sonhos. Acredite, né? Acredite, né? Mesmo que a vida te diga não, você diz sim, eu vou. Hoje eu não vou, mas amanhã eu vou fazer, né? Igual esse vídeo. Gente, pra mim gravar esse vídeo, tô com a criança no colo, tô com outra que já veio aqui várias vezes, várias vezes querendo aparecer, já apareceu aqui, eu vou ter que cortar porque ele tá sem roupa, eu não posso colocar ele sem roupa aqui. Eu tô tentando, né? Eu decidi que eu vou gravar, né? Eu já coloquei em alguns outros vídeos, né? Que é porque eu fico muito no YouTube assistindo o vídeo. Então agora eu resolvi gravar, porque daí eu me distraio um pouco e não fico tão enchendo a minha cabeça de informação. Por mais que sejam informações boas, mas a gente também precisa dar um limite. Então é isso, né? Se você se identificou, se você tem uma história assim também, conta aqui nos comentários, né? Que eu quero saber da história de vocês, da histórias de vida, história com os estudos, história de trabalho, história de superação. Fala aí, né? Vamos, né, trocar figurinhas, trocar ideias. Tchau, tchau!